Noite. Essa é a apresentação do trabalho de Bases Fisiológicas 2. Eu vou compartilhar minha tela agora para poder iniciar a apresentação dos slides. Prontinho, colocar em modo apresentação. O nosso trabalho, nós escolhemos o tema de esporte e altitude, né? Então, nós vamos fazendo uma relação com o futebol na altitude. Fatores externos que afetam os jogadores de futebol em seu desempenho físico na altitude. Aqui embaixo, nossos componentes. Primeiramente, uma breve citação sobre o futebol. A origem do futebol até hoje é bem incerta, mas sabe-se que o esporte se popularizou pelos ingleses, que adquiriram o hábito de chutar uma bola de couro, só por diversão. Entre 1810 e 1840 foi registrado o crescimento do jogo nas escolas públicas da Inglaterra. Veio para o Brasil no século XIX, onde passou a fazer parte da vida das pessoas, né? Mais precisamente nas fábricas, antigamente, onde os funcionários jogavam, formavam times, né, entre eles e faziam uma partida de futebol. A adoção do esporte no Brasil primeiramente aconteceu pelos jesuítas na cidade de Itu, em São Paulo, no Colégio de São Luís, em 1880. Isso quando ele já estava mais popular aqui no país. Agora falando um pouco sobre a altitude, que é para a gente poder fazer aquele link com o nosso esporte. Né? A altitude, na geografia, é uma distância vertical em metros de um ponto relacionado com o nível do mar. Está completamente ligado ao clima, ou seja, quanto maior a altitude, mais baixa será a temperatura do local. Isso a gente pode perceber na prática, quando a gente faz uma viagem para um local mais alto, que a gente sente que a temperatura baixou um pouco, ou até pelos praticantes de montanhismo, né, que sobem, escalam montanhas e percebem que, com o passar do tempo, dos períodos à noite, por exemplo, tem que ir se agasalhando porque fica realmente frio. Maiores altitudes têm menor concentração de gás e, por isso, dificulta a reter o calor. E também chegamos ao ponto da pesquisa, que é quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, e isso afeta diretamente as moléculas de oxigênio. É como se a pressão ela atinge tudo que está nessa área, na altitude, né? Então a pressão vai agir sobre o nosso corpo e também sobre os gases que estão lá em cima. Isso faz com que, como tem uma menor pressão, é como se as moléculas elas ficassem mais distantes umas das outras. Com a pressão, elas ficam mais juntinhas, que é aqui no nível do mar. Agora, quando elas estão em altitude, elas se separam, por isso fica mais difícil para o nosso organismo captar essas moléculas. A gente vai captar uma menor porcentagem de oxigênio. Fatores desencadeados pela altitude. Grandes altitudes encadeiam o chamado desequilíbrio da homeostase corporal. Isso ocorre porque o corpo humano precisa se adaptar às alterações fisiológicas que ocorrem principalmente pela falta de oxigênio, que existem em locais de grandes altitudes. A falta de oxigênio, que a gente pontua aqui, ela não é porque a porcentagem de oxigênio cai conforme você sobe. A porcentagem de oxigênio permanece a mesma. A diferença é que a pressão faz com que as moléculas se afastem e isso a gente tem uma menor oferta. O corpo humano, ele consegue captar menos oxigênio, mas a porcentagem de oxigênio nas altitudes permanece a mesma do que a nível do mar. É 21% lá e 21% aqui. Alterações essas que são controle respiratório, diminuição da pressão barométrica, hipóxia, alterações cardiorrespiratórias agudas, EPO, que é a eritropoetina, patologias, aclimatização e altitude. Controle respiratório. Controle respiratório, basicamente, é a captação de oxigênio que nós formamos através da ventilação pulmonar. Nós inspiramos e assim, então, fazemos as trocas gasosas. Essas trocas gasosas, o oxigênio é importante para poder formar o ATP, né? São eventos químicos que resultam na conversão de substratos do metabolismo em ATP. Pressão barométrica. Essa pressão existe porque a Terra contém alguns gases circulantes que exercem uma pressão sobre a Terra. Quanto maior for a altitude local, menor será a pressão atmosférica exercida sobre o corpo humano e sobre os gases atmosféricos. Aqui a gente pode ver nessa tabelinha que conforme a gente vai alterando a nossa altitude em metros,
também altera a pressão que se encontra ali do lado, tá vendo? A 0 metros, ou seja, nível do mar, são 1.033 centímetros cúbicos de pressão. Já conforme a gente vai aumentando a nossa metragem, vai diminuindo bastante. As características físicas e os efeitos fisiológicos que acompanham as mudanças da pressão podem ter grande influência sobre o desempenho físico durante uma partida de futebol. Hipóxia e estimulação do EPO. Os efeitos são sentidos geralmente em altitudes de 2.400 metros acima do nível do mar. Esse tipo de situação ocorre pelo ar ser mais rarefeito e, consequentemente, ter menos pressão atmosférica. Com menos oxigênio chegando aos pulmões, acaba gerando uma falta de oxigênio no organismo, e a situação dá-se o nome de hipóxia. A hipóxia estimula a produção de eritropoetina, que é o EPO, na medula óssea. Isso demanda uma adaptação do corpo para que seus processos metabólicos sejam aprimorados. Então, nos testes realizados com os atletas adaptados ao ambiente de altitude, mostra que eles têm uma diferença de desempenho de até 3% positivamente, enquanto o consumo de energia em comparação com o rendimento em uma cidade a nível do mar. Aclimatação. A aclimatação são as mudanças fisiológicas. Há uma mudança ambiental imposta, controlada no processo respiratório e que pode ser definida pela estimulação ainda maior da respiração, pela inalação crônica de baixos níveis de oxigênio. Então, a nossa adaptação fisiológica relacionada com o ambiente é chamada de aclimatação. A melhor forma de se prevenir contra o mal da altitude é fazer uma correta aclimatação antes de subir a grandes altitudes. Então, por exemplo, quando clubes de futebol aqui do Brasil, nessa faixa litorânea, a nível do mar, eles vão jogarem contra clubes mais altos lá na casa deles, eles têm que ir um período antes, cerca de um mês antes, está aqui, ó, conforme vai subindo o nível do mar, em metros, nós temos a relação de dias que você vai sofrer essa adaptação. Por exemplo, se o meu atleta tiver que subir 3.600 metros, é de 10 a 21 dias para uma total adaptação fisiológica, para que ele não sofra com os efeitos da falta de oxigênio, do menor captação de oxigênio. Então, é assim que se previne os maus da falta de oxigênio. Altitude versus jogador de futebol. A partir de 3.600 metros, o organismo humano começa a sentir mais intensamente os efeitos da baixa disponibilidade de oxigênio, o que desencadeando uma condição chamada de hipóxia, que é quando o sangue apresenta pouco oxigênio para distribuir pelo corpo. O coração acelera e a respiração fica ofegante, bate a sensação de tontura, náuseas e até o raciocínio fica comprometido. O que acontece? A nossa principal alteração fisiológica ocorre com o hormônio do EPO, que quando o organismo percebe que está ficando sem oxigênio, esse hormônio ele é mais ativado, ativado em maior concentração, para que aumentem as células sanguíneas carreadoras de oxigênio. Então, mesmo captando pouco oxigênio, o transporte fica mais acelerado. Então, essa é a principal adaptação. Os jogos de futebol que ocorrem em La Paz, por exemplo, é comum os jogadores utilizarem cilindros de oxigênio na beira do campo para diminuir o cansaço. A La Paz, que é um local muito alto, os jogadores lá já estão adaptados a esse tipo de condição. Já os jogadores daqui, quando vão para lá, precisam desse suporte. Os jogadores, durante os jogos, ocorrem momentos de atividade aeróbica e anaeróbica, exigindo bastante do sistema cardiovascular, pulmonar e músculo-esquelético. As faculdades mentais precisam se manter intactas para tomar as decisões dentro do campo, e a altitude pode impactar de forma pesada em tudo isso. Prontinho, esse foi o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado.